Olá, amigos. Uma alegria estarmos juntos nessa quarta-feira. Mais um estudo que estamos aqui apresentando e gostaríamos que sempre de lembrar do nosso WhatsApp, que é a maneira que temos de comunicarmos para qualquer questionamento em relação à instituição, bem como encaminhar nomes para tratamento, uma vez que nós temos a nossa reunião presencial toda segunda-feira às 20 horas, aqui em Sobradinho, na quadra 4, área especial número 3. Aqueles que estão impedidos de vir, participar presencialmente, estejam conosco aqui. Por isso que é importante divulgarmos, a fim de sempre acompanhar um estudo que trazemos aqui de um trecho do Evangelho de Jesus na Palavra dos Espíritos. É uma reflexão, por isso que nós chamamos um estudo, não consideramos nem uma palestra. Estudo, uma reflexão em torno do nosso comportamento, da importância da nossa reforma interior. Como de costume, nós vamos ler um trecho do Evangelho e faremos a nossa oração inicial. Em seguida, nós vamos voltar a dar sequência aqui ao nosso estudo. Pegamos uma passagem de Paulo que está lá no 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual nos traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Aí então o nosso tema, a tristeza, no qual convidamos a todos nesse momento a fazermos juntos, acompanhando mentalmente, a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, queremos te agradecer as bênçãos dessa oportunidade, desse momento daqui estarmos reunidos em seu nome para mais um estudo nessa quarta-feira, nos ensinamentos da espiritualidade para melhor compreensão dos teus ensinamentos evangélicos. Nos ajude, Senhor, a fim de que possamos assimilar as melhores orientações trazidas pelos mentores, pelos espíritos amigos, para melhor conduzir a nossa vida. Que as tuas bênçãos e o teu amor permaneça conosco agora e sempre. Muito bem, amigos, vamos lá. Então temos aí o nosso tema tristeza. E nós pegamos então na passagem de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição lá 130, ele falando da tristeza. É interessante, né? Porque muitas das vezes são comportamentos que a gente tem ao longo da vida. E vale a pena, então, um estudo, ver o que a espiritualidade nos fala sobre essa questão. Então, para isso, nós vamos aqui começar, então, com a lição que Emmanuel coloca assim. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. Olha só que interessante. Nós vamos voltar aqui no texto de Paulo, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual nos traz pesar. Mas a tristeza do mundo gera a morte. Olha que interessante. Então Emmanuel fala, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira, segundo Deus, soluciona problema, pode deixar aí. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. Nós vamos abrir um parênteses, porque quando fala em tristeza, o que a gente imagina logo, lembra? Lá do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo, que está lá no capítulo 5, que fala da melancolia. Olha o que Emmanuel fala. A primeira, que é a tristeza de Deus, soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. Qual é a vida verdadeira? A vida no plano espiritual. A segunda é caminho para a morte. A tristeza da terra, a tristeza terrena, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Olha que interessante o estudo, a visão que Emmanuel nos traz desse sentimento
tão presente na nossa vida. Então nós vamos abrir um parênteses e vamos ler um trechinho lá do Evangelho da melancolia. Olha que interessante que Kardec nos traz. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se opera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Olha o sentimento que nós sentimos aí. É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que se lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Então essa felicidade é porque nós temos consciência do mundo espiritual. E isso é uma coisa tão interessante, gente, que independe da crença religiosa. Pensa só, se todos acreditassem firmemente que não há vida após morte, por que insistir no sofrimento? Por que não eliminar a vida então? Se não existe nada depois. Então, como isso não é verdadeiro e independe da crença religiosa, porque independente dos seus conceitos, todos viemos do mundo espiritual, lógico. Todos viemos de uma colônia espiritual, no qual nós até estudamos aqui 2, 3 semanas falando sobre colônia espiritual. É só pesquisar aí nesse canal do YouTube para você ver. Então, independentemente daquilo que eu acredito, das minhas convicções, todos nós viemos pelo mesmo processo, viemos, vamos colocar entre aspas, do mesmo lugar. Porque todos viemos do plano espiritual, naturalmente cada um na sua região, no seu estado, enfim, nós discutimos bem isso na nossa aula de colônias espirituais. Então isso é algo que está inserido no nosso campo íntimo. Está guardado lá em estado latente para alguns. Nós como espíritas, conhecedores ou aqueles que aceitam vida após morte, sabe que existe algo, que nós viemos de algum local determinado. Mas aqueles que não acreditam, aqueles que se dizem ateus, aqueles que não acreditam na vida após morte, por que não eliminam os seus sofrimentos profundos? Lógico que independente do conhecimento, até de espíritas, muitos tentam esse caminho lamentável do suicídio, da eliminar a vida. É um tema também estudado aqui, as depressões da vida que levam muitas das vezes a esse cometimento terrível. É o pior dele, segundo o próprio conceito da espiritualidade na palavra de Emmanuel, é o pior ato que um indivíduo possa cometer na vida, indo de encontro a todos os princípios. Aliás, esse ato, ele viola até a determinação divina da vida, a ação da espiritualidade para conosco, que nos assiste, nos ampara, nos acompanha em tudo, porque temos essa liberdade e com profundas consequências para nós, na vida, no plano espiritual. Então a melancolia precisa ser estudada, a tristeza precisa ser estudada, porque se nós não cuidarmos dela como nós vamos ver aqui, ela nos leva a caminhos desastrosos e que vão se avolumando, vão se absorvendo campos vibratórios cada vez piores, cada vez mais negativos, evoluindo pelos campos obsessivos, e que vai se tornando muito difícil de sairmos desse quadro sem uma assistência de alguém que nos acompanhe, fora a assistência da espiritualidade. Então, lá no Evangelho, ele continua, né, concluindo o trechinho que nós colocamos aí. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão,
o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Na sequência da mensagem, o Espírito aí colocado fala que devemos fugir desse sentimento, mas reconhecendo esse contraponto e sentimos que é natural da saudade, de querer voltar a esse mundo verdadeiro, essa vida espiritual. Imagina como não é espetacular viver na colônia. Todos nós viemos de uma colônia espiritual. Temos um local onde está a nossa família verdadeira, onde está nosso anjo da guarda e tantos espíritos superiores a nós que nos assistem. Lógico, todos nós vamos sentir em algum momento saudade desse local, pelo cansaço, pela luta que é o plano terreno. Por isso que ele fala que é inútil querermos suprir essa necessidade. Só que nós a queremos aqui. E aqui não é local para isso. Jesus foi claro, meu reino não é daqui. Porque aqui não é local de alegrias, não é local de felicidade. Nós estamos num mundo de prova e expiação. Nós reencarnamos para rever nosso passado de erros. Estamos aqui para evoluir. Na sequência da mensagem lá do Evangelho, a mensagem nos convida a lutarmos, a vencermos essas questões. O que nos leva à tristeza? O sofrimento, a luta nossa aqui. E nós devemos resistir com todo empenho. E a espiritualidade, o nosso anjo da guarda, nossos amigos espirituais, familiares, que essa é a verdadeira família espiritual, vai nos apoiar. Isso não quer dizer que vai nos tirar da aprovação. Eles não podem fazer isso, porque nos atrapalha no nosso campo evolutivo. Então a sequência do Evangelho é isso. Ele identifica que acontece mesmo. E que ele chama lá de melancolia, aquela tristeza muitas das vezes profunda, saudade do mundo espiritual, de origem. Quer comparar o mundo espiritual com esse? Olha os compromissos que nós temos aqui no plano terreno, o envolvimento que temos no campo familiar, no campo profissional, os compromissos. Muita gente fala missão, né? Nós colocamos os nossos compromissos, as nossas tarefas, que não são fáceis. E que à medida que a gente vai caminhando, né, nos tornando mais velho, evoluindo dentro do processo, independente do nosso tempo de reencarnação, no qual seremos chamados à vida, desde criança, muitos são chamados à vida espiritual, dependendo do tipo de provação, dependendo do seu programa reencarnatório. Independente disso, é uma luta. E a espiritualidade, através do Evangelho, nos convida a resistirmos, reconhecermos que existe essa ligação nossa com o plano anterior. Por isso que ninguém elimina a sua vida dentro de um processo natural. Porque lá no íntimo sabemos que existe uma vida verdadeira, no qual os espíritos aqui estão citando. Então nós devemos dar ênfase com todo esforço nosso para lutarmos com vitória, para quando formos chamados a voltarmos à colônia espiritual, possamos ter executado com êxito a nossa tarefa aqui, o cumprimento do nosso programa espiritual. Nós vamos voltar em Emmanuel, agora, dando sequência ao nosso estudo. E ele fala assim, olha a visão, né, que muitas das vezes nós temos. Muita gente considera, vamos colocar aqui, ó, muita gente considera virtudes, olha só que absurdo, a lamentação incessante
e o tédio continuado, a tristeza, a melancolia. Só que a gente precisa distinguir a melancolia de Deus e a melancolia terrena. A melancolia que nos incita ao plano superior pela luta, reconhecidos que existe um plano divino, maior, verdadeiro, de origem nossa, mas que devemos resistir a essa tentação de retorno, para que possamos retornar no momento adequado, quando a vida nos chamar, dentro do mecanismo natural. E Emmanuel coloca que muita gente acha que esse sentimento de tristeza é uma virtude. Então é importante aí essa visão. Prossegue Emmanuel no seguinte comentário: encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos, que leva à tristeza, tristeza humana, material. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Olha só. Se sente aprisionado pelas leis humanas, pelas contingências da vida, a ponto de se dizer que não tenha liberdade. Então, os tristes pela falta de dinheiro adequado aos excessos, que gostariam de dar extravagância maior ainda, os torturados que lamentam a prática do mal. Olha o nível inferior que nos encontramos ainda. E ele fala ainda: ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Olha o nível inferior que nos encontramos a isso. Essa é a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Essa é a tristeza do mundo. Não é a tristeza que nos leva ao plano superior, como está lá no Evangelho, falando da melancolia, reconhecendo o nosso vínculo com o mundo espiritual e que devemos resistir, por aí que nós reencarnamos. Aqui não. Nesse comentário de Emmanuel, então, ele se dedica à tristeza humana para que possamos entender que essa é a tristeza do mundo que prende o espírito à teia das reencarnações corretivas e perigosas. E ele fala: raros homens, pode projetar aí, Mateus? Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Olha só que espetáculo. Se referindo à lição lá do Evangelho para entendimento amplo. Lógico que ele está se referindo também aqui a Paulo, né? A passagem que Paulo nos trouxe. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhe dizem respeito em marcha para a restauração da vida no presente e no porvir. Poucos de nós reconhecemos as falhas que nós cometemos. São sentimentos presentes na nossa vida, ao longo da nossa encarnação. E se nós entendermos a lição, aproveitarmos as nossas provações, aproveitarmos o momento e entendermos o mecanismo da vida, as nossas necessidades,
provacionais necessárias, nós vamos compreender, como ele fala na lição, restaurar a vida presente e futura no porvir. Ora, então é natural os sentimentos que nós temos, porque nós não estamos num mundo de felicidade. E todos nós almejamos a felicidade. Todos nós, indistintamente. Nós procuramos algo real, porque nós já o conhecemos. Fizemos há pouco tempo um estudo da passagem do jovem. Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ninguém pergunta algo, esse é o comentário que fizemos lá, junto com a lição de Emmanuel. Ninguém busca a felicidade, questiona pela felicidade, se não a conhecê-la. Como que o jovem ia perguntar se não conhece, se nunca provou? Não tem como. Então, conosco a mesma coisa. Todos nós buscamos essa felicidade porque nós já a provamos. Nós sabemos que ela existe em algum lugar. Olha a pergunta do jovem. Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele quer, ele conhece, ele quer provar dela novamente. Então não tem como questionar, não tem como buscarmos a felicidade se nós não a conhecemos. Como que nós vamos querer algo que você não conhece? Então nós conhecemos o mundo verdadeiro, nós sabemos as condições de vida que é as colônias espirituais. E Emmanuel fala que poucos de nós entendemos, fazemos um estudo de nós mesmos, contemplam a si próprios, entendendo as falhas em relação à vida, e que todo esse mecanismo ele está caminhando para equilíbrio e restauração da vida presente, porque independente de eu viver meu sofrimento, minhas provações, eu posso estar bem, eu posso sentir essa felicidade íntima pelo dever bem cumprido, por estar executando a lei divina, porque a minha consciência vai me dar essa estabilidade de felicidade, independente dos problemas. Por isso que no Evangelho fala lá de passarmos por cima, além das nossas provações, é isso. Não é eliminar aquilo que a gente precisa para evoluir. Nós já discutimos isso aqui. Espírito nenhum superior vai nos tirar a oportunidade das provações, das nossas dores, porque nós necessitamos para a nossa evolução, para a nossa felicidade verdadeira. E Emmanuel vai concluir essa lição da seguinte maneira: quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque aprendeu, sentiu a importância de equilíbrio diante dessa situação, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Mais uma lição da espiritualidade, para que entendamos que é um processo natural. Eles não estão falando para você não sentir a tristeza, porque vai acontecer, mas que ela seja divina, que ela seja uma tristeza de Deus. Porque se eu assim reconhecer, eu vou saber passar pelas dificuldades naturais. Não vou me entregar ao desânimo, à inquietação, à melancolia, à tristeza que me coloca para baixo. E para rechear esse entendimento,
nós pegamos duas lições, trechinhos, que falam da importância do sorriso, o contraponto da tristeza. Olha a visão da espiritualidade na palavra de Emmanuel. Quando eles falam do sorriso, olha só, vamos lá. Primeira, teu sorriso. Se um... Desculpa, não é de... Opa, peraí, deixa eu colocar no texto correto aqui. Teu sorriso. Se um coração foi aliviado, se alguém obteve novo ânimo, se alguma pessoa descobriu para si própria algum sinal de paz, ou se o teu próprio ambiente surgiu mais claro, o teu sorriso, mesmo constrangido, apresentou imenso valor, porque o sorriso, mesmo forçado, vale mais que não sorrir. Olha que espetáculo a lição de Emmanuel. Está no livrinho chamado Material de Construção, lição número 8. O teu sorriso, mesmo forçado, vale mais que não sorrir. Então, isso é para nos trazer a importância de lidarmos com as situações e não deixar que isso nos atrapalhe num bem que podemos fazer com um sorriso. Olha que bacana. Vou repetir aqui, ó. Pode pôr aí, Matheus, vou repetir. Se um sorriso foi aliviado, se um coração foi aliviado, se alguém obteve novo ânimo, se alguma pessoa descobriu para si própria algum sinal de paz, olha que importante. Ou se o teu próprio ambiente surgiu mais claro, o teu sorriso, mesmo constrangido, apresentou imenso valor, porque o sorriso, mesmo forçado, vale mais que não sorrir. Que espetáculo! Para entendermos que a tristeza, a melancolia vão fazer parte da nossa vida, mas isso não deve parar as nossas ações em favor do nosso próximo. Isso não deve impedir, é aquela lição que a gente aprende, né? Quando você está lá na instituição executando seu trabalho no campo da palavra, no campo mediúnico, e muitas das vezes os frequentadores da instituição vão em busca de alívio de suas dores. Ninguém questiona como foi o seu dia, o que você está sentindo, as suas inquietações. Nós não vamos lá executar a nossa tarefa de médium, trabalhador da doutrina? Então aqui Emmanuel está falando aqui. Mesmo um sorriso constrangido, forçado, nós exercemos algo de bom quando sorrimos, porque podemos ajudar o próximo, podemos ajudar alguém. Uma outra lição que está lá de Meimei. Trouxemos duas passagens de Meimei. Olha só que bacana. Um toque de luz. E seja qual for o quadro de provações que se te debatam, oferece-lhes um gesto de amizade e compreensão, acrescido pela bênção de um sorriso. Porque para dissipar as sombras de um coração atormentado, muitas vezes basta isso. Porque um sorriso de simpatia é sempre um toque de luz. Meimei, no livro Deus Aguarda. E ela traz essa outra aqui espetacular. É o Luz em Ti, é o título da lição. E ela fala, é um tesouro inigualável, teu somente. Ninguém dispõe dele em teu lugar. Esse tesouro que ela está falando é o teu sorriso. Luz de ti, luz de Deus em ti mesmo. Que nenhuma circunstância pode extinguir e que ninguém consegue arrebatar. Esse está lá na Palavras do Coração. Olha como é importante entendermos
que mesmo nas circunstâncias da vida, estamos envoltos de situações, de sofrimento, de lamentações, mas nós podemos destacar um sorriso de qualquer maneira que estejamos e vamos mudando o quadro, vamos sendo úteis até nesses momentos. Porque na condição de trabalhadores da seara do bem, nós temos as nossas imperfeições, nós temos as nossas lutas. Observa que, mesmo atuando nas instituições como médiuns, como trabalhadores, isso não nos isenta dos sofrimentos que nos compete passar. As lições mostram isso. A tristeza é uma delas. É necessário pelo quadro evolutivo que a gente se encontra ainda. Mas isso não impede de sermos úteis. Isso não impede de executarmos o nosso compromisso e auxiliar alguém que muitas das vezes está pior do que nós mesmos. Então exerçamos a nossa função em todos os campos da vida. E que a lição da tristeza e do sorriso, fique para nós como uma lição diária, para que não percamos a oportunidade de sermos úteis em qualquer momento da nossa vida. Que as bênçãos de Jesus iluminem a cada um de nós. Nós convidamos agora a todos a fazermos a nossa oração em favor dos irmãos em tratamento e mandar os seus nomes pelo nosso WhatsApp ou que já se encontram no nosso caderno de tratamento. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos as bênçãos do estudo, acima de tudo, que clareia o nosso pensamento e nos convida a entendermos que somos úteis, independente da nossa condição, do nosso estado íntimo, evolutivo. Possamos estar até em profundo sofrimento, mas isso tudo não nos impede de caminharmos para frente em conexão com um plano maior da vida através dos seus mensageiros de Deus. Por isso te pedimos, Senhor, nesse momento de oração, encarecidamente, nos abençoe a todos. Temos necessidade do teu amor, do amor de Mãe Maria Santíssima, que possa nos trazer o conforto, o alívio, a compreensão da necessidade no qual nós passamos. Que nossos irmãos em sofrimento, por todo o mundo, por todo o universo, encarnado e desencarnado, sofrimentos tão profundos no campo material, no campo espiritual, no campo íntimo, todos possam receber as tuas bênçãos divinas de alguma maneira, a fim de que o conforto possa despertar a fé, o ânimo, a confiança e a persistência no caminho. A tua paz e o teu amor possam nos fortalecer a todos, hoje. Graças. Muito bem, companheiros, agora nós vamos mostrar aquelas imagens do nosso trabalho social, da cesta básica, dos índices que compõem a cesta básica, do enxoval que nós distribuímos, dos itens que compõem o enxoval e, consequentemente, dos dados para que você possa estar contribuindo ou divulgando para aquelas pessoas que possam nos ajudar, com os mantimentos, com os itens, ou possa depositar em nossa conta os recursos, qualquer valor que possa contribuir conosco. E aqui o do nosso trabalho, da nova sede do posto de assistência Francisco de Assis, no qual nós fizemos um trabalho separado. Aqui nós justificamos inclusive o porquê, a fim de que a gente possa adequar nosso ambiente aos trabalhos para esse ano, no recebimento aí, das visitas das nossas famílias e de nossas crianças. Tá bom? Então, divulguem o nosso trabalho, curtam aí o nosso vídeo, curta aí, divulgue nosso Instagram,
de maneira que vocês puderem, que é a condição que nós temos também de estar contribuindo com a divulgação do nosso trabalho, cada vez mais com outras visualizações, né? Então, nós estamos nos preparando aí para daqui mais ou menos umas 4, 5 semanas. Nós vamos mudar esse formato aqui no sentido de trazer mini cursos com temas de 1, 2, 3 semanas, de acordo com a necessidade, a fim de que a gente possa estar crescendo o nosso trabalho de divulgação. Toda semana nós vamos falar um pouco aqui, a fim de nos prepararmos, mais ou menos daqui umas 4, 5 semanas, nós estamos preparando um novo material, um novo formato, a fim de ampliar o nosso trabalho de divulgação e contamos com todos vocês. Que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco e até a próxima quarta-feira. Um abraço carinhoso a todos. Até lá.